Fala pessoal, estamos aqui no quarto episódio do nosso podcast Colônia, o jogo da fermentação. E nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo da microbiologia, o papel dos micro-organismos, qual o impacto desses micro-organismos para a nossa vida. Então vem com a gente nesse papo microbiológico. Bom, e hoje nesse episódio eu tô aqui com meu amigo Alan e nós temos um convidado super especial, o meu amigo Paulo Prates, o Paulo que é professor lá no Instituto Federal de Rondônia, no campus Guajará-Mirim. Paulo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui hoje no nosso podcast. Vamos conversar um pouquinho sobre os micro-organismos, então? Perfeito, é um prazer imenso, né, estar com vocês e vamos para esse papo microbiológico, só alegria. Maravilha. Paulo, o Paulo participou, né, o Paulo foi no co-orientador do Jonas, né, que foi estudante que desenvolveu o jogo de tabuleiro Colônia, assim como o Alan, né, são os 2 co-orientadores do Jonas, e o Paulo participou ativamente desse processo de criação, do processo de produção do jogo, né. E a gente sempre ficou muito preocupado, né, Paulo, como embutir no jogo, né, como colocar na dinâmica, né, a questão da microbiologia, né, dos bioprocessos. Então eu queria trocar uma ideia com você aqui nesse momento, para a gente conversar um pouquinho qual que é o papel, né, dos micro-organismos, da microbiologia no mundo atual, né, e quais as aplicações práticas que a gente pode discutir e apresentar para o pessoal. Sensacional, né. O interessante do jogo é que ele traz exatamente a microbiologia no contexto dos alimentos fermentados. E aí é importante a gente entender, né, que a microbiologia está longe, né, de trabalhar só com aqueles agentes causadores de doença, né. Então, é um grupo muito pequeno, né, os micro-organismos capazes de causar doenças. A imensa maioria aí são de micro-organismos benéficos ou que são indiferentes à nossa presença. Eh, o nosso planeta, de fato, é um planeta microbiano, né, são esses micro-organismos que estão aqui há bilhões de anos trabalhando, né, muito antes da gente. Então atua em todos os processos, né, de ciclos biogeoquímicos do nosso planeta, e aí, consequentemente, né, na sustentabilidade ambiental, né, na manutenção da qualidade da água, da qualidade do solo, são importantes também em processos, né, de biorremediação, tem uma importância extremamente grande para a indústria farmacêutica, na biotecnologia, seja na produção de enzimas, na bioprospecção, né, que é buscar novos produtos. São assim, fantásticos, são essenciais, são fundamentais, e o jogo Colônia teve essa sensibilidade, né, de trazer os micro-organismos do ponto de vista do bem-estar, né, da utilização deles enquanto, fermentadores. Então, fantástico, sensacional aí a criação desse jogo. É muito bom, né, Paulo, porque assim, a gente, em geral, a população tem na maioria das vezes, né, os micro-organismos têm uma conotação negativa, né, então as pessoas sempre pensam nos malefícios dos micro-organismos. A gente vê muito disso nos conteúdos nas redes sociais, tem muita informação aí, causando muitas vezes pânico nas pessoas, né, e na verdade não, os micro-organismos, na maior parte das vezes eles são benéficos, né, eles conferem várias vantagens para nós exploramos muito, né, os micro-organismos como você mesmo, comentou. Eu tô querendo saber do Alan aqui, porque o Alan, ele não é da microbiologia, né, Alan, você é professor da comunicação, e queria saber de você o que que você tem de ideia, né, claro, você conheceu um pouquinho, né, durante o desenvolvimento desse jogo, mas como que é para você, não sendo um microbiologista, né, ter atuado num projeto que fala especificamente sobre micro-organismos? Foi um desafio importante que não posso dizer que não seja um desafio, da minha área, né. O campo da comunicação, eu como profissional de jornalismo, né, formado, a gente está sempre lidando com temas e assuntos que não são, da nossa expertise, né. Então a todo momento, na produção de conteúdo, a gente vai lidar com assuntos variados, com temas diferentes, temas estrangeiros ao nosso repertório, né. Então o profissional de comunicação, ele tem já na sua formação alguma habilidade para lidar com essa diversidade temática, né, e por isso que a gente sempre se, ressalva, né, a gente sempre se, ampara nas fontes, né. É. Então, para mim, nesse projeto, especificamente, as fontes principais eram o próprio professor Paulo, você, né, professor Guilherme, o Jonas, professor Jonas. Então eu tinha essa possibilidade também de me respaldar em vocês, e esse acho que foi um principal,
desafio da minha parte, né. Como eu fiquei muito mais voltada ao método de Design Science Research, que a gente comentou, né, no episódio 2, Uhum. essa era a minha expertise do campo da comunicação, ou seja, pensar na execução do protótipo, desenvolvimento do protótipo, né, Paulo. Pensar também, na mecânica, na dinâmica do jogo, implementar as etapas de desenvolvimento de teste, mas ao mesmo tempo eu precisava entender alguns conceitos básicos de microbiologia, né, para que eles pudessem ser incorporados na própria mecânica do jogo, né, na própria dinâmica de desenvolvimento. Então acho que, até uma pergunta que eu queria fazer para o Paulo, né, acho que da mesma forma que eu, incorporei vários elementos da microbiologia, e aí um diálogo foi muito interessante, acho que pesquisa interdisciplinar é um pouco nesse sentido, né, de todo mundo aprender um pouco com a área do outro, né, e eu acho que nesse sentido era muito importante ter essa troca com o Paulo, ter essa troca com você, para compreender alguns conceitos fundamentais e ajudar, por exemplo, a formular uma carta de evento, né, Uhum. a pensar na composição do tabuleiro. Então, nesse sentido, é muito importante eu fazer perguntas básicas, né, eu até brincava: "Gente, se eu for muito dummy aqui, vocês não por favor, né, que não saberem o que é conceito de probiótico, né, o que é isso?". Então, acho que da mesma forma você teve essa impressão, Paulo, de também nos processos comunicacionais tá, fazendo essa troca de conhecimento, né, como que foi para você esse intercâmbio? Porque da minha parte, de fato foi muito rico e necessário ter essa troca, essa interação conceitual, de áreas que eu não tenho conhecimento nenhum, mas que eu precisava ter esse respaldo conceitual para poder pensar no feedback, nos processos de punição, de premiação do jogo, né. E como que era para vocês também olhar esse outro lado, né, como que é incorporar uma mecânica de jogo, como é que trazer esses elementos da microbiologia que são tão vistos, às vezes, de forma mais acadêmica e científica, para um ambiente gamificado, Paulo? Perfeito, Alan. Eu acho que o primeiro ponto é que, assim, em termos de equipe, eu acho que a gente tinha uma sintonia muito boa, né, isso contribuiu muito, assim, para a gente conseguir criar uma dinâmica interessante, bacana, e mesmo diante das dificuldades, a gente foi ali, né, trabalhando de forma conjunta. Eh, Trabalhar um pouco nessa parte, embora eu seja biólogo dentro da microbiologia, trabalhar algo que caminhou mais para a comunicação, né, para ciências sociais. Claro que foi um desafio, né, porque, foi a primeira experiência, né, fazendo esse protótipo até chegar no Colônia, mas eu tenho diria assim, um pezinho dentro da etnoecologia, né, então, eu tive uma certa, facilidade nesse sentido, né, não era até a estrutura, né, da própria tese do Jonas, não era uma estrutura estranha para mim, né. Acredito que o Guilherme também, né, já trabalhou em algo assim, até pelas experiências dele enquanto professor e da vontade, né, e da capacidade dele também de fazer extensão universitária. A metodologia permitia esse processo de revisão, né, ajudou bastante também no aprendizado. Então a gente se reunia com frequência, discutia de forma coletiva, então foi uma experiência bastante bacana. Não é à toa que o jogo saiu com a excelência que saiu, porque os nossos encontros, né, a nossa forma de caminhar foi bastante interessante. Muito bom. Paulo comentou sobre extensão universitária, né, então para quem não conhece, né, essa palavra é um dos pilares, né, da universidade que a gente chama, né, então quando a gente pega e transforma esse conhecimento que é gerado na universidade e leva esse conhecimento para a sociedade, né, Paulo. Então é uma das formas da gente trazer um impacto mais direto, claro, né, tudo que é feito na pesquisa vai impactar a sociedade, como a gente começou, né, já nos outros episódios. Mas a extensão ela tem essa função, né, Paulo, de levar isso diretamente e impactar o mais rapidamente possível a vida das pessoas, né, De então fazer a ponte, de né? fazer a ponte, e isso muitas vezes essa ponte da academia com a sociedade, né, especialmente com as comunidades mais do entorno de onde você atua, é o que caracteriza um pouco essa extensão, e o Paulo é um grande extensionista, né, Paulo? Então a gente se conheceu, na verdade, né, nessas atividades de extensão aqui na Universidade Federal de Viçosa, então, a gente gosta, né, de fazer esse tipo de ação. E o Paulo também é da agroecologia, né, Paulo? Você tem muito essa pegada agroecológica, né? Como é que a microbiologia entra nisso tudo, Paulo? Como que agroecologia, sustentabilidade, onde que os micro-organismos entram nessa questão? Ah, perfeito, Guilherme. Então, a agroecologia, né, tem essa capacidade
de conversar com o produtor rural, né, de transformar a linguagem, de construir um cenário, né, onde o produtor rural, né, tenha um papel de destaque também. E aí eu até enquanto, né, da área de microbiologia, eu insisto bastante com os colegas sobre a importância que a microbiologia tem para a sustentabilidade. Por sinal, o Guilherme estava falando das nossas parcerias, até diante, né, dessas parcerias no contexto da agroecologia, a gente tem até um capítulo de livro, né, escrito em conjunto que fala exatamente desse papel que os micro-organismos têm para a saúde do nosso corpo, para a saúde dos ecossistemas e até para o nosso bem-estar, né, a saúde mental. Então, a agroecologia traz, né, essa proposta, né, de trabalhar os sistemas de uma forma muito mais sistêmica, e aí, eh vale a pena, muito a pena, né, a gente, conhecer, né, os sistemas do ponto de vista da microbiologia. São os micro-organismos que fazem parte desses ciclos, né, os ciclos biogeoquímicos, que atuam na qualidade, na manutenção da qualidade do solo. Então são coisas, assim, fundamentais, né, para a gente, até do ponto de vista extensionista, apresentar isso para a sociedade, porque fica parecendo que os micro-organismos são algo distantes, né, estão presentes aqui, né, ao nosso redor, no nosso cotidiano. Então, trazer esses elementos, né, para a sociedade é de fundamental importância. Sim. Paulo, é muito curioso, né, porque eu trabalho com produtor rural também, né, diretamente dando cursos e essa semana passada agora a gente deu um curso aqui numa cidade próxima de Viçosa, e uma produtora rural que tem uma banca na feira, né, na feira local da cidade. E aí a gente fez o curso, ensinou a produzir um fermentado que é o Quinte, né, um fermentado à base de vegetal. E assim, depois do curso ela veio falar comigo, ela falou assim: "Olha, eu vou começar a fazer semana que vem mesmo, pra eu botar na minha banca já pra vender, porque eu tô transformando uma matéria-prima vegetal, né, num produto com um valor agregado muito maior, O impacto com econômico impacto econômico, no social". Então assim, quando você começa a explicar, né, Paulo, que esses vegetais muitos já têm as bactérias, né, a bactéria lática, então a galáctica que tá ali, né, vocês estão vendo a galáctica ali pertinho do Alan ali. Aquela micro-organismo que vai fermentar lá o vegetal e transformar aquilo num produto rico, né, num aroma diferente, um sabor completamente diferente, isso agrega valor ao produto, né. E claro, o Colônia traz um pouquinho desses conhecimentos também, então a gente tem esse objetivo mesmo de levar esse conhecimento que é gerado, né, dentro da nossa universidade, isso vai impactar diretamente, isso tem gerado impactos muito positivos, e eu espero sinceramente que o Colônia consiga trazer um pouquinho disso também, né, mostrar para população, né, e evidenciar cada vez mais o papel relevante que os micro-organismos têm para nossa vida. eu acho que aí tem até um gancho interessante que eu queria saber do Paulo, que é esse papel educacional, né. O jogo ele acaba sendo então, talvez uma ferramenta importante para disseminar um conhecimento e trazer esse conhecimento de uma forma sistematizada, de uma forma respaldada cientificamente, né. E você enxerga, Paulo, esse impacto educacional do Colônia, como que você acha que ele pode ser aplicado num cenário real, num contexto real educacional? Olha, a gente, né, enquanto, criadores aí do jogo, somos suspeitos para falar, mas é importante também, né, a gente falar sobre isso, porque, de fato, o Colônia tem um potencial para o ensino, né, para o aprendizado, não só de microbiologia, né, eu diria que muitas coisas de ecologia, né, podem ser trabalhadas no jogo, então a gente verifica de início a própria competição entre, né, entre os atores do jogo, né. O Bacilão, o Supercoad, a Galáctica, cada um com características, né, biológicas, interessantes que permitem eles competir de forma eficiente entre si. A relação também, né, desses micro-organismos com o meio abiótico, né, ou seja, com o meio ambiente ali. O quanto que a temperatura está influenciando no crescimento deles, a salinidade, né, o pH. Então, todos esses elementos aí é um prato cheio para a gente trabalhar com conceitos de ecologia. Não para por aí, né, a gente está falando de fermentação, a gente tem uma dificuldade bastante grande enquanto professores de biologia para trabalhar alguns conceitos bioquímicos, inclusive todos os detalhes, né, da fermentação, seja ela acética, alcoólica, né, é láctica.
Então dá para trabalhar muita coisa de bioquímica também. Tem, aspectos evolutivos importantes embutidos no jogo, né, já que a gente está falando de competição, né, o quanto que isso pode impactar, né, na evolução dos micro-organismos, né, um quanto que na adaptabilidade. Então são conceitos, assim, que permite a gente trabalhar de forma interdisciplinar, né, amarrar vários conceitos de várias disciplinas. O importante é que a gente se propõe, né, a fazer isso durante o jogo, de forma, motivada, né, com os jogadores engajados, né, tendo ali um elemento que é bastante interessante também para os jogadores, até para a dinâmica do jogo, que é a degustação desses alimentos fermentados, né. Então a gente não pode esquecer que ali no plano de fundo a gente tem também a questão da degustação dos alimentos fermentados, que tem uma importância, assim, grandiosa, né, pra nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a conservação de alimentos. Foi o que o Guilherme estava falando junto com o Alan e agora, né, sobre valor agregado também desses produtos. Então tudo isso está ali embutido no jogo, então o potencial, né, que esse jogo tem em termos de educacional é bastante grande. E aí eu fico, né, feliz, né, com a entrega desse jogo, porque de fato dá para trabalhar muita coisa e tô, assim, bastante ansioso para tê-lo em mãos, né, e trabalhar aqui durante as minhas aulas. Aqui no campus a gente tem um curso de biotecnologia, então falar de fermentação é algo que é corriqueiro no curso, e aí eu acho que abre uma janela, assim, fantástica para a gente trabalhar com esses alunos que vão sair, né, com o curso técnico, mas que ainda tá ali naquele nível médio, né, que ainda precisam, né, de coisas lúdicas para motivar, para engajar, para aprender. Ô Paulo, e nós estamos ansiosos aqui pra jogar, viu. O próximo episódio aqui nós vamos fazer uma jogatina, e aqui estamos eu e o Alan já ansiosos aqui pra ver como que vai ser essas rodadas, né, e principalmente a etapa de degustação, que é uma coisa que a gente queria muito colocar, né, no jogo e que com certeza vai ser um grande diferencial. Eh, Só para falar para o público aqui, né, a gente tem então diferentes tipos de públicos-alvos que a gente gostaria de distribuir esses jogos. Então, claro, Paulo, você vai receber logo mais aí um exemplar do jogo, uma caixa do jogo completo para você trabalhar com seus alunos e outras instituições de ensino também, de pesquisa, podem entrar em contato com a gente. Nós temos o contato lá, no nosso site, né, www.colonia.ufv.br. Se você tiver interesse em adquirir um exemplar do Colônia, pode entrar em contato com a gente. A gente vai fazer uma distribuição estratégica, claro, né, principalmente pensando nas instituições de ensino, né, nos institutos federais, universidades. Mas se tiver uma comunidade, né, de fermentadores, né, que se reúne eventualmente para discutir sobre fermentação, aprender sobre fermentação, por algum influenciador também da área que tiver interesse, né, em conhecer um pouquinho mais do Colônia, pode entrar em contato com a gente que a gente estrategicamente vai fazer essa distribuição. Espero que a gente consiga distribuir o jogo no Brasil inteiro. É, no primeiro lote ainda é uma quantidade limitada, Sim, né. sim, sim, sim. A gente tem uma primeira tiragem e a depender de como for né, a recepção do público, a gente pensa posteriormente fazer uma nova tiragem. Paulo, olha, eu sinceramente espero que esse jogo possa ser utilizado aí com seus alunos no Instituto Federal, então, a gente em breve vai encaminhar para você uma caixa aí do Colônia, e depois eu quero saber do feedback, né, quando você for aplicar. Eu penso, imagino como professor, Paulo, de em vez de dar uma aula, né, teórica falando sobre fermentação, a gente faz uma jogatina com os alunos, né. Claro, tem que ser turmas menores, né, a gente tem que fazer uma organização diferente, mas jogar o Colônia numa aula pode ser, de repente, muito mais interessante do ponto de vista pedagógico, né, e discutir com os alunos esses conceitos relacionados aos bioprocessos, do que simplesmente ficar, né, numa aula expositiva convencional como a gente costuma ter nas nossas instituições, né, Paulo? Sim, a oportunidade para, né, casar aí a teoria, né, com a prática, né. Se a gente está falando aí da degustação desses alimentos fermentados, esses alimentos fermentados têm que ser produzidos, né. Então, ao longo da disciplina é possível, né, fazer os produtos fermentados, né, e aí
celebrar essa produção, esse aprendizado também, né, fazendo, a jogatina, né, utilizando o jogo quanto ferramenta mesmo de aprendizado. E o Guilherme lembrou agora, né, não se limita ao contexto educacional, é o tipo de jogo, e olha que eu nem sou tão jogador assim, que eu gostaria, né, de ter, né, para estar ali divertindo com os amigos, né. Aqui no instituto tem vários colegas que gostam muito de jogo e ficariam felizes aí com esse jogo de tabuleiro, né, brilhante aí que é o Polônia. Muito bom, Paulo. Então em breve você vai receber um Eu vou reivindicar a minha cópia também para os meus alunos de comunicação lá na ECA, na USP, né, poxa vida. com certeza. Poxa, eu quero um exemplar. Você já vai levar um quando você estiver voltando agora, né, você já vai ter um em mãos aí prontinho para ser utilizado. Bom, gente, a gente vai encerrar agora aqui, então foi um papo muito bacana aqui, falando um pouquinho sobre a microbiologia, né, sobre esses bioprocessos, e a gente encerra aqui agora esse nosso quarto episódio. Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Tem integrantes do grupo que tá cada canto do país, né, o Paulo lá em Rondônia, o Jonas no Mato Grosso e a gente. Inclusive saudades, né, fazia tempo que a gente não se via. Claro, né, estamos precisando marcar, Paulo, uma jogatina aqui com todo mundo presencialmente, né, então eu espero que aí em breve a gente consiga reunir toda a turma aqui para nos divertirmos juntos aqui com o jogo de tabuleiro Colônia, tá, Paulo? Então muitíssimo obrigado pela sua contribuição nesse projeto e pela sua participação hoje aqui conosco no podcast. Perfeito, eu que agradeço, né, foi um prazer enorme revê-los. E sim, vamos, né, marcar esse momento de encontro e de celebração, né. É importante celebrar também, né, a conclusão do jogo, né, e o andamento de outras coisas aí para cada um de nós. Então, um forte abraço para vocês, e aí a gente se vê, com fé em Deus, em breve. Muito obrigado. Gente, então se liguem que agora nós vamos no próximo episódio, que é o último episódio do nosso podcast, nós vamos fazer uma jogatina, então fica ligado, acompanha aqui que vai ser muito divertido. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.